Galerinha, mostrando o vídeo figurinha. Só que no YouTube não tô aí direito como faz esse vídeo ficar grande, porque as timelapse. Então vou fazer tipo uma sériezinha mostrando figurinha. Sério, eu acho que vai ser 3 episódios. E amanhã vai sair um vídeo aqui no canal disso. Eu vou mostrar isso, não estou mostrando de novo. Isso aqui eu não mostrei. Isso aqui eu tô mostrando de novo. Isso aqui eu não mostrei. Fica muito bagunçado. Isso aqui eu não mostrei. Deixa eu mostrar. Porque não aparece. Agora é esse. Agora eu vou entrar no Discord e dizer que quem matar você no trono primeiro ganha $1000. Eu morri, o Jinder morreu, o Cruz morreu, mas o Carl não morreu. A gente não vai ter que deletar o canal. Ele tá assistindo TV. Esse. Bora, Bill!